desde o ano passado que eu não falava neste tema, de vez em quando me pedem para falar deste tema, mas este foi o primeiro tema que eu preguei, ok? O primeiro seminário que eu fiz, em 2013, foi sobre este tema. Foi com este tema que, digamos assim, começou o meu ministério. E eu queria ver convosco primeiro um pouco da teoria por trás da doutrina, pode ser? Vamos estudar um bocadinho de história, vamos ver o que é que quer dizer ser trinitário, o que é que quer dizer ser antitrinitário, vamos ver quais as diferentes doutrinas da Trindade que existem e qual é a posição da Igreja Adventista e porquê, está bem? Pode ser? E vamos tentar, de alguma forma, tirar algumas dúvidas que possam existir. No final, como disse o irmão, se quiserem depois fazer perguntas, estejam à vontade. Eu não vou poder apresentar tudo, vou só fazer um resumo. Vou-me repetir, não é? E foi preparado para 3 horas e eu vou fazer tudo em menos de 1 hora, prometo, está bem? Mas vou tocar nas partes mais importantes. Então, em primeiro lugar, o que é ser trinitário e o que é ser antitrinitário? Ser trinitário é alguém que acredita que Deus é constituído por 3 pessoas, ok? Um antitrinitário tem uma visão diferente. Existem várias visões diferentes do que é ser antitrinitário. Aqui está um resumo, está bem? Mas existem algumas variações. Então, para um antitrinitário, normalmente, Deus é só o Pai, ok? Deus é o Pai. Jesus tem a sua importância e, na maior parte das vertentes dos antitrinitários, Jesus não é coeterno com o Pai, mas foi, de alguma forma, gerado ou criado mais tarde, ok? Faz sentido o que eu estou a dizer? Portanto, Cristo foi gerado do Pai e não é coeterno. Sabem qual é a diferença entre imortal e eterno? Certo? Compreendem a diferença entre imortal e eterno? Qual é a diferença? Eterno não tem início nem tem fim. Imortal tem início, mas não tem fim. Ok? É essa a diferença. Então, um antitrinitário normalmente acredita que Cristo é imortal, mas não acredita que ele é eterno, ok? Ou seja, que em alguma altura ele teve um início. Em relação ao Espírito Santo, tem mais variantes, está bem? E existem alguns que acreditam que o Espírito Santo é uma força ou um poder, simplesmente, não é uma pessoa. Uns acreditam que procede do Pai, outros acreditam que procede do Filho, outros acreditam que procede do Pai e do Filho, e neles acreditam que o Espírito Santo é Cristo. Perceberam? Todas estas vertentes são vertentes antitrinitárias. Ora, de onde é que vem isto tudo? Isto vem do século II, de um homem chamado Ário, ok? Ário foi a primeira pessoa dentro do cristianismo primitivo a defender algumas destas ideias. Eu tenho aqui uma citação dele, podia trazer muitas outras, mas basicamente o arianismo é uma linha filosófica que circulava principalmente nos primeiros séculos da era cristã e constitui na negação da consubstanciação, ou seja, Jesus e o Deus Pai não seriam a mesma pessoa, segundo tal teoria. O arianismo afirmava que há apenas um Deus e este não seria Jesus. Ou seja, o ponto inicial do antitrinitarianismo era o alvo é a plena divindade de Jesus, ok? E todas as vertentes do antitrinitarianismo têm esta diferença. Ou seja, existe alguma coisa que torna Jesus alguém que está abaixo do Pai. Ok? Até aqui. Estamos bem? Sim? Muito bem. Vamos ver alguns conceitos, difíceis de compreender. Tá? Então, a influência de Ário foi tão grande que e houve tantos tumultos na Igreja primitiva que o imperador Constantino decidiu reunir a Igreja em Niceia no ano 325, em que Ário e os seus adeptos foram expor as suas ideias, os outros bispos e líderes da Igreja foram expor as suas ideias e chegaram a uma conclusão sobre uma doutrina que foi a primeira doutrina que foi estabelecida pela Igreja Católica do século IV, ok? Foi a primeira doutrina que teve como patrono, digamos assim, como organizador, o Imperador Constantino. E eu vou ler, está bem?
Diz o seguinte, e este é o credo niceno constantinopolitano, que foi revisto um bocadinho mais tarde em Constantinopla, e até hoje é a doutrina da Trindade que é aceita por mais cristãos. Está bem? Diz o seguinte, cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz de luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas. E no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele falou pelos profetas. Ok? E este é o credo, o primeiro credo trinitário, que ainda hoje é a doutrina oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, da Igreja Ortodoxa, da Igreja Anglicana, da Igreja Luterana e outras igrejas, está bem? Nós, como adventistas, não concordamos com esta doutrina. Nós concordamos com a doutrina que existia antes desta. Portanto, concordamos com a doutrina apostólica, que são doutrinas diferentes. Mas eu vou explicar um bocadinho mais, está bem? Vamos avançar. Depois, cerca de 100 anos mais tarde, estamos a fazer um bocadinho da história da doutrina. 100 anos mais tarde, no ano 421, foi acrescentado à doutrina aquilo que é denominado até hoje do mistério da Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade, estamos já no século V, diz que não professamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas, a Trindade consubstancial. E o que é isto? Se calhar já ouviram falar. É a crença de que os três são um e são três ao mesmo tempo. Ok? Perceberam? Portanto, a crença de que são, de facto, aqui, neste caso, no século V, são três pessoas, mas que simultaneamente são só uma pessoa e que simultaneamente são três pessoas. Certo? Isto foi acrescentado à doutrina do século anterior, do século IV. Então, vamos resumir isto. E eu vou pôr aqui já a doutrina adventista, vamos resumir. A trindade ariana, que foi a trindade que Ário propôs, é que Deus é só o Pai, que Jesus não é Deus, que Ele é gerado do Pai e não é coeterno. Certo? Estão a perceber? Muito bem. E que o Espírito Santo, esta foi a proposta que Ário fez, deriva do Pai ou do Filho e não é uma pessoa. Esta foi a proposta de Ário. Como vocês podem ver, a maior parte das propostas de Ário foram adotadas no Concílio de Niceia. Mas não foram adotadas todas, está bem? Porque a diferença é, no credo católico de Niceia e de Constantinopla, o Pai é Deus, mas Jesus também é Deus. Perceberam a diferença? Ário não dizia que Jesus era Deus, mas a Igreja Católica continuou a dizer que Jesus é Deus. No entanto, aceitou o facto de Jesus ser gerado, ok? E não coeterno com o Pai. Portanto, na visão católica, Jesus não é coeterno. E também aceitou o facto do Espírito Santo deriva do Pai ou do Filho, mas acrescentou que os três são um e um são três. Até aqui, está difícil ou está mais ou menos? Hã? Está mais ou menos? Está fácil. Está fácil? Ok, muito bem. Do lado direito nós temos a doutrina adventista. Qual é a doutrina adventista? É que o Pai é Deus, Jesus é Deus, não foi gerado, Ele é co-eterno, o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa. Perceberam? Mas os três não são uma pessoa, são três pessoas distintas. Ok? Esta é a diferença entre a proposta ariana, a doutrina da Trindade Católica que foi formada no ano 325 e revista no ano 387, se eu não me engano, e depois acrescentada no ano 321, a parte dos três são três, e isto é a doutrina da Trindade Adventista. Até aqui, estamos bem? Posso avançar? Muito bem. Esta doutrina do lado esquerdo é aceita pelas Testemunhas de Jeová, pelas Mormons, portanto a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, pelos pentecostais, por algum ramo de pentecostais,
pelos adventistas unitários e os adventistas bereanos, ok? A do meio, que é que tem a maioria dos apoios, é da Igreja Católica Romana, Anglicana, Episcopal, Luterana, Batista Americana e várias protestantes históricas. A da direita é aceita por quem? Pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Eu quero frisar isto que é muito importante. A doutrina da Trindade da Igreja Adventista do Sétimo Dia é única, é única. Não existe mais nenhuma denominação e eu já procurei milhares, já investiguei as doutrinas de milhares de denominações cristãs. Não fiz todas porque são quase 40 mil, não é? Mas fiz de todos os grupos protestantes e ainda não encontrei mais nenhuma doutrina da Trindade que seja igual à Igreja Adventista. Está bem? Agora vamos ver como é que isto funciona. Muito bem. Então, eu vou contar um bocadinho da minha história. Eu sou adventista de terceira geração, nasci numa família adventista. No entanto, por volta dos meus 30 e poucos anos, descobri que eu não percebia nada da doutrina adventista. Ok? Não percebia. Se me pedissem para explicar alguma coisa, eu não sabia. E acontece que a minha igreja local, a igreja de Espinho, okay, teve um problema no ano 2013. Se eu não me engano, foi no ano 2013. Houve um problema, nós ficámos sem pastor, ok? E simultaneamente houve uma família que aceitou o antitrinitarianismo, ok? E não só aceitou, como estava a tentar convencer mais famílias na igreja que essa doutrina estava correta, certo? E então vieram ter comigo e disseram: Ruben, tens que explicar isto à igreja, tens que preparar a mensagem e explicar à igreja. Muito bem. Eu fui para casa um bocado preocupado, sabem porquê? Imaginam porquê? Porque eu não percebia absolutamente nada sobre este assunto. Zero. Ouvia falar de algumas coisas, mas na realidade eu não sabia nada. Então eu tomei uma decisão. Eu fui ter com a pessoa que acreditava nas ideias antitrinitárias e fui estudar com eles o que é que eles acreditaram. E durante um mês eu andei a estudar, deram-me assim um monte de estudos para eu fazer e eu estudei. E ao fim do mês, no último estudo, na última página do último estudo, eu fiquei convencido. Afinal, eles tinham razão. E quais foram as duas citações que me convenceram? São esta que está aqui no ecrã. Vou ler para vocês. Diz assim: a doutrina da Trindade foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Niceia no ano 325. Esta doutrina destrói a personalidade de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor. As infames medidas pelas quais foram impostas à Igreja que aparecem nas páginas da história eclesiástica. Eu assim, ok, então parece que eles têm razão. Mas tinha outra, vou ler a outra. Diz então: a doutrina da Trindade foi introduzida na Igreja mais ou menos ao mesmo tempo que a adoração das imagens e a observância do dia do sol. E é apenas uma doutrina persa remodelada. Demorou cerca de 300 anos desde a sua introdução até que a doutrina se tornasse no que é hoje. Teve o início por volta do ano. O que aconteceu no ano 325? Concílio de Niceia. E foi concluída no ano 681. Ora, eu li estas duas citações e eu pensei, bom, afinal eles têm razão. Isto foi um domingo de manhã, até hoje eu não me esqueço. E eu fui para o meu quarto, literalmente chorar e pensar, afinal, eu estou enganado. E eles têm razão. E naquele momento eu coloquei-me de joelhos no meu quarto, comecei a orar ao Senhor e dizer: Senhor, se eles têm razão, eu vou abandonar a igreja e vou-me tornar um antitrinitário. Porque o texto é claro. E eu estava a orar e a chorar e estava sempre uma ideia a vir ao meu pensamento. Sabe qual era a ideia? Vai ver no original. E eu estava a tentar me concentrar para orar, estava num momento difícil, estava sempre aqui a incomodar, a dizer: vai ver no original, vai ver no original. Até que eu já não conseguia orar, eu parei de orar, pronto, ok, eu vou ver no original. E eu fui então, eu como sou bilingue, português e inglês, eu fui ver no original as citações. E afinal eu descobri que estava a ser enganado.
Não é isto que diz no original. Então, só há uma palavra que está diferente no original. E essa palavra faz toda a diferença. Porque, mudando esta palavra, isto está a falar da doutrina da Trindade. Mas não é o que está no original. O que é que está no original? Está ali a fotocópia, está ali o inglês, para vocês verem. Diz assim: a doutrina da Trindade, que foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Niceia, esta doutrina destrói a personalidade de Deus. Agora vem a pergunta difícil. Notaram alguma diferença? Mas notaram diferença aí? Vou pôr outra vez para trás. Eu vou notar. O que é que diz? O que é que eu li no estudo bíblico? A doutrina da Trindade foi estabelecida em 325, certo? Mas não é o que diz no original. Diz que a doutrina que foi estabelecida... Agora reparem no outro. Diz assim, a doutrina da Trindade. Reparem no outro. Esta doutrina da Trindade e não a doutrina da Trindade. Perceberam a nuance? A doutrina da Trindade é totalmente diferente desta doutrina da Trindade. Então as críticas e o texto não estava a falar da doutrina da Trindade. Estava a falar de quê? Esta doutrina da Trindade. Então a crítica não é da doutrina da Trindade, irmãos. A crítica é da doutrina da Trindade que foi estabelecida no ano 325. Por aquela igreja. Exatamente. Então o que é que acontece? Acontece que vez após vez nós temos críticas à doutrina da Trindade? Temos, porque existem várias doutrinas da Trindade. E a crítica não é para a doutrina da Trindade no seu conjunto, é para doutrinas falsas da Trindade. Perceberam a diferença? Sim ou não? Sim? Ok, então vamos lá. Esta foi a minha experiência. E agora vamos ver então qual sempre foi a visão adventista. Então, o que é que... Já agora permitam-me terminar a história. Quando eu li isto, eu pensei assim, ok, eu estou a ser enganado. E eu tenho que estudar por mim próprio. Então eu passei um mês a estudar a visão dos antitrinitários e agora passei 2 meses a estudar aquilo que é a visão adventista. O que é que eu fiz? E eu fui ler tudo o que a Igreja já escreveu sobre o assunto, desde 1853. Eu li todas as publicações adventistas que falam sobre este assunto. Desde 1853 até 1915. Li todas. Eu fui ler tudo o que Ellen White fala sobre o assunto. Eu fui estudar semanas tudo o que a Bíblia fala sobre este assunto. Porquê? Porque eu não queria ser enganado. E no final desse estudo, então, eu apresentei o assunto à Igreja. E é este seminário que até hoje, de vez em quando, apresento. E eu posso-vos dizer que, se não fosse a graça de Deus a insistir comigo para eu ver o original, provavelmente eu hoje não estaria aqui. Então, vamos lá. Em 1861, agora reparem, eu já vos apresentei as várias diferentes doutrinas, certo? Nós, se não soubermos estas diferenças, não percebemos o que está escrito. Porque reparem o que é que diz. Não é muito condizente com o senso comum falar que 3 seres... que 3 serem 1 e 1 serem 3. Está-se a referir a quê? Qual delas? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu mostrei-vos 3. Qual delas? Está-se a referir à doutrina do mistério da Santíssima Trindade? Está-se a referir à doutrina católica. E está a dizer o quê? O que é que está a dizer? 3 serem 1. Não faz lógica nenhuma, é o que está a dizer. Esta doutrina foi trazida para a Igreja no mesmo tempo em que a adoração das imagens. E a guarda do domingo. E não é mais que a doutrina das peças reformuladas. Ela começou por volta de 325. Então, mais uma vez, está-se a referir a quê? Àquela doutrina específica. Reparem que uma pessoa sejam 3 pessoas e que 3 pessoas sejam uma pessoa é uma doutrina que nós podemos reclamar ser contrária à razão e ao senso comum. 1869. Agora reparem. Mas a doutrina que me oponho é contrária, sim, é a palavra correta. De que Deus está Ele mesmo implantado dentro de nós,
tal doutrina e Ele não nos pede para acreditar. Então, o que é que nós estamos aqui a ver? Nós estamos a ver que existem várias doutrinas e que, sim, a Igreja se opõe, sempre se opôs à doutrina da Trindade. Mas é importante sabermos qual delas, ok? Então vamos ver o que é que sempre a Igreja acreditou. Vamos começar por alguns livros do Espírito de Profecia. E como meu livro preferido, pode ser? Já Todas as Nações. Reparem então, eu vou ler alguns textos, irmãos. E cada um que tira as suas próprias conclusões, pode ser? Em Cristo há a vida original não emprestada, não derivada. Quem tem o Filho tem a vida. A divindade de Cristo é uma certeza de vida eterna para o crente. Então em Cristo há a vida que é? Original. Ok. O mundo foi feito por Ele e sem Ele nada que foi feito se fez. Se Cristo fez todas as coisas, Ele existiu antes de todas as coisas. As palavras faladas em relação a isto são decisivas, que ninguém precisa ser deixado em dúvida. Cristo era Deus essencialmente e no mais elevado sentido. Ele estava com Deus desde toda a eternidade. Deus sobre todos, bendito eternamente. O Senhor Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade como uma pessoa distinta. Não deixa dúvidas, pois não? Cristo sempre existiu e como uma pessoa distinta do Pai. Nunca foram a mesma pessoa. Agora o Espírito Santo. Ao pecado só se podia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não como energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. Então o Espírito Santo é qual das pessoas da divindade? Se há três, se ele é a terceira, desculpem, se ele é a terceira, quantas têm que existir? Duas não podem ser, pois não? Porque ele é a terceira. E mais, e ele tem todo o pleno poder divino, sim ou não? Sim. Esta citação é muitas vezes criticada, como não estando nos livros originais, certo? Isto aqui é uma fotografia da primeira edição de Já Todas as Nações, 1898. Eu dei-me ao trabalho destas coisas, sim. Eu dei-me ao trabalho de ir à Conferência Geral ver os originais. E é exatamente o que lá está escrito. E está ali em inglês, para quem quiser. Se depois precisarem mais material, eu tenho fotografias, tenho tudo. Agora reparem. Precisamos de reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como Deus é uma pessoa, está andando por estes terrenos, que o Senhor Deus é o nosso mantenedor e ajudador. E Ele ouve cada uma de nossas palavras e sabe cada pensamento da mente. É claro este texto? O Espírito Santo é tanto uma pessoa como o Pai é uma pessoa. Então quantas pessoas nós temos na divindade? Três pessoas. O Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho como o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Uma vez dado esse testemunho, traz consigo mesmo a sua própria evidência. Em tais ocasiões acreditamos e estamos certos de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo tem personalidade. Do contrário, não podia testificar ao nosso espírito e com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deve também ser uma pessoa divina. Do contrário, não poderia prescrutar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. O príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Cumpre-nos cooperar com os três poderes mais altos no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses poderes operarão por meio de nós, fazendo-nos co-hebreiros de Deus. Ok. Até aqui. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Está claro? Ok. Não sei se sabem, mas no início houve um grande problema com a doutrina da divindade.
ok? Da visão de Deus. E esse problema iniciou-se por um homem, por um doutor chamado Dr. Kellogg's. Já ouviram falar dele? Então, o Dr. Kellogg's, ele aceitou uma outra doutrina da Trindade. Eu aqui não vos apresentei todas, está bem? Só apresentei 3. Há 9 diferentes. Okay? Há 9 doutrinas diferentes. E ele apresentou uma outra doutrina da Trindade chamada de panteísmo. Já ouviram falar? Ele acreditava que o panteísmo é uma doutrina que acredita que o universo e Deus são a mesma coisa. Perceberam? Deus não é um ser pessoal, mas é um ser universal. Uma planta, uma flor é Deus, uma árvore é Deus, a lua é Deus, tudo, todo o universo e Deus são a mesma coisa. Isto traz problemas ou não traz para o cristão? Portanto, eu falar para uma flor ou falar para uma árvore é a mesma coisa que estar a falar para Deus. Será que esse é um conceito? Diz? De cada planta ser Deus ou Deus? Não, Deus está em tudo, primeiro tudo. Deus é igual ao universo. Mas nunca a planta seria Deus. Portanto, quando nós vemos uma semente a germinar, é o poder de Deus na própria semente. Portanto, Deus está lá. Desculpa, é isso que se chama panteísmo. Panteísmo, exatamente. Assim, eles também veem Deus na pessoa? Não, Na não. planta não, é só nesse É só no tudo que é material é Deus. Mas o ser humano não é material. É material e espiritual, não é? Sim, e o panteísmo leva a acreditar que nós próprios também somos Deus. Isso. A nova era, que é muito em voga hoje, é uma consequência direta do panteísmo. Acreditar que temos Deus dentro de nós e podemos nos desenvolver ao ponto de sermos deuses. Mas se uma planta morre, Deus morreu com ela? Ou... E isso eles interpretam como sendo consequência do pecado. Perceberam mais ou menos o que é o panteísmo? Ok, então o Kellogg's estava a ensinar dentro da igreja o panteísmo, estava a conseguir ter muitos adeptos, inclusivamente ele escreveu um livro, não vou contar a história toda, que é uma história grande, mas eventualmente aquelas ideias não puderam continuar, senão iam destruir a igreja. E então Deus instruiu Ellen White para escrever o que é que a Bíblia ensina sobre a Trindade, ok? Isto está escrito num livro chamado Special Testimonies, Série B, números 1 a 21, ok? Isto não existe em português, peço desculpa, mas eu tenho aqui a tradução para o português e vou-vos ler. Portanto, esta é a posição oficial de clarificação da divindade por causa do problema do Kellogg's, está bem? Ok? Então eu vou ler. 1906. Fui instruída a dizer, e agora ela vai citar o livro do Kellogg's, ok? Fui instruída a dizer, os sentimentos que andam em busca de avançadas ideias científicas não são de confiar. Fazem-se definições como estas. É o livro Living Temple. Eu já li este livro e ela está a citá-lo diretamente. O Pai é como uma luz invisível, o Filho é como uma luz corporificada, o Espírito é como uma luz derramada. O Pai é como um orvalho, vapor invisível, o Filho como um orvalho condensado em uma bela forma. O Espírito é um orvalho caído sobre a sede de vida. Outra apresentação, outra parte está no livro. O Pai é como vapor invisível, o Filho como uma nuvem púmblia, e o Espírito é chuva caída e operando em poder refrigerante. São visões assim um bocado... isso, de Deus, ok? Que é o que leva... Aliás, o panteísmo tem influências orientais, está bem? É de onde vem o panteísmo. Então agora vem a resposta. O que é que nós acreditamos? O que é que a Bíblia ensina? Todas estas definições espiritualistas são simplesmente nada. São imperfeitas, inverídicas, enfraquecem e diminuem a majestade a que não pode ser comparada a nenhuma semelhança terrena. Deus não pode ser comparado às coisas feitas pelas suas mãos. Deus não está na criação, Deus está fora da criação, acima da criação. Não pode ser comparado com a criação. Isso é a mesma coisa que um relógio se comparar ao seu Criador. Não faz sentido nenhum. Estas são meras coisas terrenas, sofrendo sob a maldição de Deus por causa dos pecados do homem. O Pai não pode ser definido por coisas da terra. E agora vamos explicar o que é que a Bíblia ensina sobre Deus. O Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente e invisível aos olhos mortais. Vamos traduzir isto para português mais simples? O Pai
é uma pessoa, tem corpo, mas não pode ser visto pelos mortais. Perceberam? Sim ou não? Se o Pai estivesse presente junto com algum pecador, o pecador é imediatamente fulminado por sua glória. Ok? Exatamente. Até porque Moisés, quando pediu para ver a sua face, Deus disse que passaria a glória dele por ele de Isso. costas, não é? Isso. Então o Pai é toda a divindade, é Deus, se manifesta corporalmente, perceberam? E é invisível aos mortais. Tá? Ok, vamos continuar. O Filho é toda a plenitude da divindade manifestada. A palavra de Deus declara que Ele é a expressa imagem de sua pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí se manifesta a personalidade do Pai. Então quem é que é Jesus? Jesus é Deus, mas já pode ser visto pelos olhos mortais. Pode-se manifestar. Pode vir a este mundo. Ele apareceu a Abraão na Bíblia, apareceu ou não apareceu? Apareceu. Ele apareceu a Moisés na Bíblia ou não apareceu? Apareceu. Então ele é plena divindade, mas, ao contrário do Pai, ele pode ser visto por olhos mortais. E pode intervir nesta terra. Certo? Aliás, as três pessoas da divindade têm que ter características diferentes, senão seriam redundantes em si mesmo. Se eles não tivessem características diferentes, não serviam para nada. Então, continuamos. O Consolador, agora está a falar do Espírito Santo, que Cristo prometeu enviar depois de ascender aos céus, é o Espírito em toda a plenitude da divindade. Eu vou parar aqui, ok? Vamos parar aqui. Repararam que isto está expresso nos três. Todos os três manifestam o que é? Toda a plenitude da divindade. Tornando manifesto o poder da graça divina a todos quantos recebem e creem em Cristo como Salvador pessoal. Há três pessoas vivas pertencentes ao trio celeste. E em nome destes três grandes poderes, Pai, Filho e Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E esses poderes cooperarão com os súbditos obedientes do céu em seus esforços para viver nova vida em Cristo. Então o que é que a Bíblia ensina? E qual foi sempre a interpretação da Igreja? É que existem três pessoas. As três pessoas têm funções diferentes, mas todos são plenamente divinos. E todos são co-eternos. E todos trabalham em conjunto para a salvação do homem. E está aqui o texto, eu tenho as fotocópias originais do livro, primeira edição, e é exatamente o que lá está escrito, está bem? Então esta é a doutrina adventista. Há só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de pessoas coeternas. Deus, ou seja, todos os três, são imortais, omnipotentes, oniscientes e omnipresentes. Ele é infinito e ultrapassa a compreensão humana, mas é conhecido pela sua autorrevelação, que é... Qual é a autorrevelação? É a palavra de Deus. Ele é digno de eterno louvor, adoração e serviço por toda a criação. Esta é a doutrina adventista e esta sempre foi a doutrina adventista desde que há registro, desde 1853. E já agora, vamos ver isso mesmo. Não trouxe todos os textos, mas está aqui alguns textos. 1931, Yearbook de 1931. Yearbook é onde eram publicadas, antigamente, as doutrinas oficiais, está bem? E as estatísticas nacionais de cada ano. E reparem em 1931, o que é que diz? A direção divina ou Trindade. Em inglês está ali Godhead ou Trinity. Godhead é a palavra que era mais usada. Godhead quer dizer direção divina. Traduzido à letra quer dizer direção divina. Ou seja, um conjunto, uma união de pessoas que dirige. E isso é o significado verdadeiro da palavra Trindade. Assim, na nossa língua ficaria melhor, adaptaria-se melhor o termo triunidade do que Trindade. Ok? Seria mais correto dizermos, mas o título não interessa. O que interessa é o significado. Ok? Então, vamos um bocadinho mais para trás. 1913, certo?
O que é que diz? Os adventistas do sétimo dia acreditam, e era a primeira doutrina que aparecia logo, na Divina Trindade. E podia ler agora o texto todo, não adianta, mas, por exemplo, só em relação ao Espírito Santo, a terceira pessoa da direção divina, ou no original, da Godhead. Qual era a doutrina de 1913? Exatamente a mesma. E está ali o texto em inglês, se quiserem consultar. Depois, temos aqui 1869. Nós entendemos que o termo Trindade significa a união de três pessoas, não ofícios, num único Deus. É a mesma doutrina ou não é? O que é que vocês acham? 1863. E não há mais textos anteriores. Ora, reparem neste texto de 1869. O homem foi a extremos opostos na descrição da doutrina da Trindade. Alguns fazem de Cristo um simples homem, começando a sua existência no seu nascimento em Belém. Outros, não satisfeitos com o que a Escritura claramente diz sobre ele, o pré-existente Filho de Deus, fazem dele o próprio Deus Pai. Outra vez, 1969. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, não adicionem pessoa. O que é que isso quer dizer? E o Pai somos uma pessoa. Exatamente, não somos. Então, não acrescentem pessoa. Porquê? Porque eles não são uma pessoa. São um. Porquê? Como os cristãos devem ser um. Devem ou não devem os cristãos ser um? O homem e a mulher também não devem ser um. Mas deixam de ser duas pessoas. Não. É esse o mesmo sentido. O pai e o filho são um, mas não são uma pessoa. Então, resumindo, irmãos, a Trindade Adventista sempre foi a Trindade Adventista desde o início. Apesar de, vou abrir um parênteses, está bem? Apesar de alguns pioneiros da Igreja não concordarem com esta doutrina. Perceberam o que eu disse? Havia alguns pioneiros que eram semi-arianos, havia alguns pioneiros que eram arianos, alguns pioneiros que eram assim, mas isso nunca foi doutrina da Igreja. E qual é a diferença entre as duas coisas? O que é que vocês acham? Qual é a diferença? Como assim? Eu vou dar um exemplo muito prático. Ontem estivemos a falar, houve várias perguntas sobre profecia, ok? Hoje em dia está a aparecer muitas teorias de profecias novas, ok? Eu viajo muito e ouço muitas coisas. E muitas vezes qual é o argumento? Então, mas o pioneiro X acreditava nisto. Isso é a base da interpretação profética. Há três bases de interpretação profética, doutrinária e profética. Bíblia, história, espírito e profecia. O facto de um pioneiro acreditar numa coisa não faz que ela seja verdade. Até porque, neste assunto, nós temos um pioneiro que acredita numa coisa e temos outro pioneiro que acredita em outra. Como é que nós vamos saber qual deles tem razão? Palavra de Deus, espírito e profecia. Percebemos? Ou seja, nós não podemos usar a opinião de um pioneiro como sendo verdade para estabelecimento de doutrina ou interpretação profética. Está bem? E hoje em dia aparecem muitas pessoas a pregarem coisas e a citarem o quê? Pioneiros. Não pode ser. Só podemos usar como base a Bíblia, Espírito, profecia ou a história. Está bem? Mas o curioso é que algumas pessoas também usam o Espírito de profecia nessa questão. Se usam o Espírito de profecia, temos que analisar tudo o que está escrito sobre esse assunto. Assim como na Bíblia. Atenção, nós podemos usar textos isolados da Bíblia para provar coisas diferentes que nós não acreditamos. Por isso é que nós acreditamos em ver tudo e não simplesmente situações separado. Bom, estamos quase a aproximar-nos do fim. Mais 10 minutinhos? Ou ficamos por aqui? Mais 10 minutinhos? Ok. Então, vamos à fórmula batismal. Uma das críticas que fazem é a crítica da fórmula batismal. Já ouviram falar disto? Muito bem. Portanto, Mateus 28:19 não está traduzido corretamente. Então vamos ver se isto tem alguma lógica ou não. Portanto, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Ainda é assim, hoje, que a Igreja Adventista batiza as pessoas.
e a maior parte das igrejas cristãs. No entanto, há várias fações dos antitrinitários que declaram que isto não está certo. Porquê que não está certo? Qual é o problema? Não estaria no original, sim senhor. Mas qual é o problema de estar no original? Ou não? Qual é o problema? É que esta ordem, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, coloca os três com o mesmo nível de importância. Certo? É isso, coloca os três com o mesmo nível de importância. E para um anti-trinitário isto não pode ser, porque um anti-trinitário não acredita que os três têm o mesmo nível de importância. Nós lemos no Espírito de Profecia que eles têm ou não os três o mesmo nível de importância e plenitude divina. Têm, mas isto é um problema. Então, o que é que o Ruben fez? O Ruben foi ver os manuscritos originais. E sim, qualquer pessoa pode consultar os manuscritos originais. E qualquer pessoa pode ver o que lá está escrito. Ok? Então foi ver os manuscritos em grego, originais da Bíblia, os mais antigos que existem, e ouvi-os todos. E sabem o que é que eles dizem? Está ali a tradução feita com ferramentas não adventistas, está bem? De tradução. E o que é que lá diz? Todos eles, sem exceção, dizem Pai, the Father, the Son and the Holy Spirit. Okay? Não há nenhum que não diga. Sim. Por causa disso, destes textos e até de 1 de João 5, 8, se eu não estou em erro, deixa eu ver. 7. Uhum. É só para dizer que há muitas pessoas que diziam que esse texto não estava no original. Eu, por causa disso, fui arranjar um testamento em grego. E as palavras que lá está é pateras, logos e adiopneuma, tanto num como no outro texto. E agora em que é que ficamos? Já reparou? Quer dizer, quando se tenta provar que isto foram acrescentados ao original, no Novo Testamento grego também está lá a mesma coisa. Portanto, quer dizer que os pseudo-sábios que às vezes aparecem no nosso meio a tentar dizer que isso não corresponde, que foi acrescentado, se soubessem... Deixe-me fazer só uma pequena acrescento ao que o irmão disse. Nós, como adventistas, não usamos 1 de João 5,7 para falar sobre a Trindade. Okay? Nós não usamos. Usamos Mateus 28,19, mas não usamos. Porquê? Porque há divergências nos textos originais. Está bem? Só por causa disso. Mas neste não há nenhuma divergência. Mateus 28,19 não existe nenhuma divergência no texto original em relação a este assunto. E eu podia mostrar-vos textos após textos, texto após texto, eu fui vê-los todos. Eu tenho uma aplicação que tem os manuscritos todos, e então eu fui vê-los a todos, e todos dizem exatamente a mesma coisa. Ora, mas eu fui um bocadinho mais longe, está bem? Então eu fui ver o que é que a Igreja Primitiva acreditava, para ter a certeza. Porquê? Porque os manuscritos mais antigos que nós temos são do ano 300 e tal. Entretanto, podia ter havido o quê? Uma alteração antes. Só que eles são citados pelos patriarcas da Igreja, muito antes do ano 300 e tal. Por exemplo, no ano 100 e tal, reparem bem, olha aqui, Irineu, já ouviram falar de Irineu, certo? Agora, a fé ocasiona isto para nós, até mesmo com os anciões e os discípulos dos apóstolos nos passaram. Reparem o que é que ele está a dizer. Perceberam esta primeira fase? O que é que ele está a dizer? Agora a fé ocasiona isto para nós, até mesmo como os anciões, os discípulos dos apóstolos nos passaram. Portanto, de onde é que ele recebeu a doutrina? O Irineu. Com os discípulos dos apóstolos. Portanto, temos os apóstolos, os discípulos e ele é a seguir. Está bem? É quão perto ele está da doutrina original. E o que é que ele diz? Em primeiro lugar, nos é lícito ter em mente que nós recebemos o batismo para a remissão dos pecados no nome de Deus o Pai e no nome de Jesus Cristo e no Filho de Deus que era encarnado e morreu e subiu novamente e no Espírito Santo de Deus. Então, este homem foi batizado no nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelos discípulos de quem? Dos apóstolos. Agora, ainda um bocadinho antes, Justino. Não sei se vocês sabem, mas foi Justino que inventou a palavra Trindade. A palavra Trindade que nós usamos hoje foi ele que inventou. Ela não existia, não é uma palavra bíblica. É um termo usado para descrever um conceito bíblico. E agora reparem o que diz. Os que são batizados por nós são levados para um lugar onde haja água e são regenerados da mesma forma como nós o fomos. Como? Como é que ele foi batizado?
Em nome do Pai, de todo o Senhor Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, que recebem a loção da água. E este rito nos foi entregue pelos apóstolos. Ok? Há dúvidas? Não há dúvidas. Mas ainda foi um bocado mais. É que a Bíblia fala: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ora, esta expressão, doutrina dos apóstolos, refere-se a uns documentos que circulavam no primeiro século, antes da destruição de Jerusalém, estamos a falar no ano 60, que circulavam pelas igrejas primitivas com as indicações de como se realiza as cerimónias litúrgicas. Perceberam ou não? Nós hoje temos um documento semelhante na nossa igreja. Temos um manual de igreja. Exatamente, manual de igreja. Portanto, era um manual de igreja da altura, que explicava: olha, o batismo deve ser feito assim, assim, a Santa Ceia deve ser feita assim, assim, a igreja deve se organizar de determinada maneira. Okay? E esse documento chegou aos nossos dias. E ele chamava-se Didaqué. Já ouviram falar? Não? Era um documento escrito em grego, que circulava nas igrejas e ensinava como devia ser. Ora, reparem, Didaqué está aqui. Estamos a falar do primeiro século. E o que é que diz lá? Conhecido também como o ensino dos 12 apóstolos, foi escrito na forma de uma carta circular a igrejas cristãs na província romana da Síria. E tem lá indicações de como se faz o quê? A cerimónia de batismo. E o que é que lá diz? Quanto ao batismo, batizareis na forma seguinte, tendo antecipadamente disposto todas as coisas, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, em água viva. Se não houver água viva, batizai em outra água. Estamos a falar do primeiro século. Estamos a falar de documento escrito por quem? Pelos apóstolos. Que confirma exatamente aquilo que está na Bíblia. Mas mesmo assim, se nós tivéssemos dúvidas, se eu aceito, reparem bem o que eu vou dizer, se eu aceito o ministério profético de Ellen White, eu aceito que ela foi inspirada por Deus, certo? E ela diz como é que deve ser o batismo. Sabem como é que ela diz? Há 3 pessoas vivas pertencentes à Trindade Celeste. Em nome destes 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. Irmãos, precisamos de mais provas? A história demonstra isto, o Espírito de Profecia demonstra isto, os escritos antigos demonstram isto. Não há dúvida nenhuma que a fórmula batismal de Mateus 28:19 está certa. Agora, sabem que eu gosto muito de fazer perguntas. E quando me dizem assim: olha, essa fórmula batismal está adulterada. E eu pergunto: quem, onde e quando? É isso que nós devemos fazer sempre. Okay? Quando nos dizem alguma coisa é quem, onde e quando. E depois surgem várias histórias, etc, etc. Sabem de onde é que vem esta ideia? Esta ideia já é muito antiga. Esta ideia de que Mateus 28:19 está adulterado foi pela primeira vez escrita por um senhor chamado Eusébio de Cesareia, um historiador. E ele escreveu isto no 4º século. E ele era amigo, sabem de quem? Sabem de quem Eusébio de Cesareia era amigo? Ário e Constantino. Agora reparem, dentro dos escritos de Eusébio de Cesareia contém 17 citações em seus trabalhos antes de Niceia, o tal concílio de Niceia. Eusébio cita Mateus 28:19 como ide fazer discípulos de todas as nações em meu nome. Perceberam? Portanto, ele foi o primeiro a escrever isto. Agora, Eusébio de Cesareia é alguém que a gente deva confiar ou não? O que é que vocês acham? Sabem que o grande conflito fala de Eusébio de Cesareia. Sabe o que é que diz no grande conflito? Como a ordem real não parecia substituir de modo suficiente a autoridade divina, Eusébio, bispo que procurava o favor dos príncipes e era amigo íntimo e adulador de Constantino, propôs a alegação de que Cristo transferira o sábado para o domingo. Então, o mesmo homem que lutou para a implementação do domingo na Igreja Cristã foi o mesmo homem que afirmou que 28:19 estava mal traduzido.
É dele que vem esta ideia, irmãos. E por isso, quando eu acredito neste tipo de ideias, eu estou a acreditar em ideias que foram formadas pelo mesmo homem que propôs que o sábado foi transferido para o domingo pelo próprio Cristo. Então é muito importante nós sabermos de onde vêm as ideias que circulam. Porque se nós soubermos de onde elas vêm, é muito mais fácil as contrapor. Bom, agora faltava... Eu vou avançar esta parte, está bem, irmãos? Faltava falarmos da Bíblia, o que é que a Bíblia diz. E eu vou fazer um resumo muito rápido, ok? A Bíblia fala da plena divindade do Pai. E temos aqui os versículos. Eu depois posso partilhar isto com vocês se quiserem estudar em casa. Fala que Deus é divino. É uma parte que ninguém tem dúvidas, ok? Não está posta em causa. Fala claramente que não nos podemos curvar a ninguém a não ser a Deus. Isto faz parte dos mandamentos, certo? Então reparem. Vamos fazer aqui agora uma hipótese, ok? Vamos fazer uma hipótese que Deus é só o Pai. Está certo? Quando os amigos de Daniel estavam lá em Babilónia, eles só tinham de se ajoelhar perante a estátua para não serem mortos. Certo ou errado? Certo. Mas eles não se ajoelharam. Porquê? Porque eles só adoravam o Deus verdadeiro. É isso? Concordam todos com o que a irmã disse? Só podemos adorar a quem? A Deus. O mandamento é claríssimo, certo? Só devemos adorar a Deus. Agora, expliquem uma coisa. A Bíblia ensina que todo joelho se dobrará perante o Cordeiro, sim ou não? Sim. Então, o que é que automaticamente faz do Cordeiro? Deus. É, mas muitos acreditam que não é. Muitos acreditam Que Jesus não é Deus. Então, se Ele é digno de adoração, e o que é que nós temos? Temos várias situações em que a Bíblia fala sobre isso, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Filipenses 2:9. Mateus 19, e aproximando-se os do barco, o adoraram-no, dizendo verdadeiramente és o Filho de Deus. Se ele estava a ser adorado, quando João tentou adorar o anjo que ele estava a dar as visões do Apocalipse, o que é que o anjo disse? Não. Eu não sou Deus. Não podes. Mas Jesus permitiu isso ou não permitiu? Porquê? Porque Ele é Deus. Vezes sem conta, Mateus 28:9, o adoraram. João 9, o adoraram. Romanos 19, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, toda a língua confessará a Deus. Porquê? Porque Jesus é Deus. Apocalipse 5, prostraram-se diante do Cordeiro. No futuro, a nova terra, vamos adorar o Cordeiro. É exatamente isso que ensina a palavra de Deus. Plena divindade de Jesus. Então, vou só ler alguns textos. De quem descende o Cristo segundo a carne, no qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Cristo é quê? Deus bendito eternamente. Diz João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós estamos naquele que é verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. E o seu Filho Jesus Cristo é o que é? E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isaías 9 fala de Cristo que ia nascer. O que é que diz? Que Ele era maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O título de Cristo como sendo Filho, porquê que Cristo é dito como sendo Filho? Depois de ter vindo, encarnou assim. Exatamente, irmã. Temos o Velho Testamento a referir-se a Cristo como o que é? Pai da eternidade. Ele é filho porque ele nasceu como um filho. E mais, diz ali que dá à luz Emmanuel. O que é que quer dizer Emmanuel? Deus connosco. Não quer dizer uma criatura connosco, irmãos. Quer dizer Deus connosco. Temos Hebreus 1, mas do Filho diz, ó Deus. O próprio Pai a falar do Filho, a dizer que ele é o quê? Deus. Romanos 9, Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Tito 2, a maravilhosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo.
João 1, no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, e este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós sabemos estes versículos todos, não é? Mas juntando-los todos, há alguma dúvida que nós possamos ter? Não há nenhuma dúvida. Tomé chamou de Deus meu, vou avançar, agora o Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 11, o que é que diz a Bíblia? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o que é? O Espírito de Deus. Isto é um dos versículos que Ellen White cita regularmente para falar da plena divindade do Espírito Santo. Qual é o primeiro ser criado por Deus e era o ser mais importante criado por Deus no céu? Lúcifer. Porquê que ele ficou zangado, Lúcifer? Porquê? Queria ser igual. Ele tinha inveja de Sim, é verdade, ele queria lugar a Cristo, mas o que é especificamente? Exatamente, ao conselho de Deus. Queria fazer parte do conselho de Deus, ok? Se ele fizesse parte do conselho de Deus, o que é que ele era? Era Deus. Quem é que faz parte do conselho de Deus? o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Espírito de Deus compreende as coisas de Deus porque ele faz parte do conselho de Deus. 2 de Coríntios. O Senhor é aquele Espírito e onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Lemos isto ontem, não lemos? Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O Senhor é Espírito, é o Espírito do Senhor e é Ele que faz o que em nós? Nós vimos ontem, não é? O que é que Ele faz em nós? Ele transforma o nosso caráter. E Ele luta connosco. E Ele age em nós. E no fim Ele quer habitar em nós. Quem é que habita nos templos? Deus. E Ele não quer habitar em nós. Quer fazer de nós o templo do Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo é Deus. Atos 5. Então disse Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Certo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O que é que este versículo está a dizer? Que ele mentiu a quem? Ao Espírito Santo. Ou seja, mentiu a Deus. Isto implica que o Espírito Santo é Deus. Muito bem. Plena divindade do Espírito Santo, não vamos ler este texto, está bem, irmãos? Depois poderão ler em casa. Estes são textos que falam da plena divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. São estes textos aqui. Eu vou avançar. Espera aí, ainda não vou avançar. E não são só estes, são também estes. Está bem? Se querem ler em casa, estes são os textos que falam da plena divindade de Cristo. Agora, funções do Espírito Santo. Podia estar aqui uma hora só a falar sobre isto, mas só vou fazer o resumo, está bem? Reparem bem o que é que ele faz. Ele guia, ele ama, ele clama, ele toma decisões e administra, ele conhece as profundezas de Deus, já lemos este, ele fica triste, ele implora e intercede, ele ensina, ele fala, ele pode ser resistido, ele proíbe e põe obstáculos, ele ordena, dirige e dá testemunho, ele designa e comissiona, e ele é mencionado entre outras pessoas. Ou seja, ele é uma pessoa. E nós vemos os três por toda a Bíblia. Nós já lemos um, não é? Mateus 28, 19, mas nem sequer precisamos. Lucas 3, o que é que diz? Sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba e ouvi-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Quantos é que nós temos aqui? Temos aqui uma reunião de... Exatamente. Mas isso acontece inúmeras vezes. João 14, Jesus respondeu e disse-lhe, mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará. Quando Jesus respondeu que o Espírito Santo ia ser enviado por quem? Pelo Pai. Temos Coríntios 2, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Muito bem, penso que já vimos o suficiente, mas eu queria terminar
eu queria terminar, temos aqui também a 1 de Pedro, diz a mesma coisa, eu queria terminar com aquilo que eu considero ser a prova que mais me animou da Trindade na Bíblia. Pode ser? Sim? Que há uma profecia que se encontra no livro de Isaías. Tá? A Bíblia fala desde o início de um Deus plural. Por isso eu tenho dificuldades em aceitar certas determinadas igrejas consideram que só o Pai é que é Deus. Porquê? Porque Deus refere-se a si mesmo sempre no plural. Isto está no hebraico escrito perfeitamente. E nós vemos estes textos como... desculpem, eu pensei que estava a mostrar o texto. Ok, isto é a Trindade no Novo Testamento. Desculpem, são muitos textos. Mas quando Deus se refere a Ele próprio, o que é que Ele diz? Façamos o homem à nossa imagem. Na altura da Torre de Babel, o que é que diz? Isto não é antes, isto é no capítulo 3. Então disse o Senhor, eis que o homem é como um de nós. Torre de Babel, deixamos e confundamos. Então Deus é um Deus plural. Mas isso é manifesto de uma forma extraordinária no capítulo 6 de Isaías. Conhecem esta profecia, com certeza, já ouviram falar, não é? Então diz assim, no ano em que morreu, com isto vamos terminar, no ano em que morreu o rei Uzias, e eu vi também ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Quem é que Isaías está a ver? Está a ver a Deus, sim ou não? O que é que vocês acham? Sim. Independentemente de sermos trinitários ou antitrinitários, é óbvio que Isaías estava a ver a Deus. E não só, ele vai dialogar com Deus. Reparem, o texto continua. Então disse eu, Isaías, ai de mim. Porquê? Pois estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele não estava literalmente perante o trono da graça, ok? Senão ele seria o quê? Fulminado. Mas estava em visão, certo? Como o apóstolo João esteve, como a Ellen White esteve, ok? Está em visão. Porém, continua a visão, porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou na minha boca, e me disse, eis que isto com os teus lábios, a tua iniquidade se foi tirada, e expiado o teu pecado. Por isso o grande problema de Isaías estava resolvido, certo? Agora, depois disto eu ouvi a voz do Senhor. Quem é que está agora a falar? Deus. Estava centrado no trono. E diz, a quem verei e quem há de ir por mim? Peço desculpa. Sabem que eu sou disléxico às vezes. Ir por nós. Mais uma vez está a falar no quê? No plural. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, quem? Deus. Vai e diz a este povo. Agora aqui há algo que passa muitas vezes despercebido. Reparem bem. Deus deu uma mensagem para ele dar ao povo, sim ou não? Sim. E a mensagem é, ouvis de facto e não entendeis, e vezes em verdade não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhes pesados ouvidos e fecha-lhes os olhos para que eles não vejam com os seus olhos e não ouçam com os seus ouvidos, não entendam com o seu coração e não se preveta e seja sarado. Mensagem estranha, não é? Quem é que disse isto? Não, aqui em Isaías. Quem é que disse isto? Quem está a dizer estas palavras a Isaías? É Deus, sim ou não? É. Mas agora, isto é muito interessante. Porque esta profecia aparece 2 vezes no Velho Testamento. Certo? Agora reparem bem como é que aparece no Velho Testamento. João 12. Estas coisas disse Jesus. E retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não queriam.
para que se cumprissem a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado no nosso Senhor, por isso não podiam crer. Então o profeta Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, nem compreendam o coração, e se convertem, e os cure. Então, afinal, quem é que disse estas palavras? Jesus. Esperem. Mas este texto é citado outra vez. E ele é citado em Atos 28. E reparem bem o que é que diz Atos 28. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo Paulo estas palavras: bem falou aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo o quê? Exatamente a mesma coisa. Então quem é que falou as palavras? Foi Deus? Foi Jesus? Ou foi o Espírito Santo? Ou será que estão todos enganados? Os três, cada um no seu tempo. É muito interessante, não é? É que o texto diz que Deus é 3 vezes santo. E sabem porque é que Deus é 3 vezes santo? Santo Jesus, Santo Deus e Santo Espírito. Quem é que diz as palavras? Deus disse as palavras, certo? Então foi o Pai que disse. Foi Jesus que disse. Foi o Espírito Santo. É igual. Foi Deus que proferiu as palavras. O que um diz equivale a ser Deus a falar. No meio adventista nós temos muito o hábito de dizer Deus triuno, e está correto. Sim, está. Aqui neste caso foi o Deus triuno. E nós temos imensos exemplos na Bíblia disso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Deus salvou o mundo pela ação de Jesus Cristo. Certo ou errado? Certo. Ou seja, o que um faz, o que um diz, representa a todos. E por isso é referido santo, 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 3 vezes, exatamente. Ele é 3 vezes santo, porque o Pai é santo, Jesus é santo e o Espírito Santo é santo. Então nós vemos a Trindade na Bíblia ou não vemos? Vemos. A Trindade está em toda a Bíblia. E esta é a doutrina que nós acreditamos como adventistas do sétimo dia. Teria muito mais a falar, não é? Mas penso que este resumo já é suficiente. No entanto, se houver alguma dúvida, depois de finalizarmos, estarei à vossa disposição. Que Deus nos abençoe. Agora, só para complementar a ideia de Isaías que proclamou, portanto, proclamou, não ouviu a dizer Santo Santo, a mesma cena é apresentada em João 4, que também quem estava diante do trono, não é? Dizia Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos também, o Deus Todo-Poderoso. Exatamente. Obrigado, irmãos. Obrigado pela vossa paciência. Está bem? Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, pode parecer algo que não é importante. Mas se nós lemos o capítulo 21 do Grande Conflito, que tem o título de Ardis de Satanás, tem lá 14 dos principais enganos que Satanás vai usar no tempo do fim. Um deles, sabem o que é que diz lá? Plena divindade de Cristo. É um dos grandes enganos no tempo do fim. E por isso nós temos de estar cientes naquilo que nós acreditamos. Nós temos de estar cientes realmente daquilo que a Bíblia ensina. Que Cristo é plenamente Deus, o Espírito Santo é plenamente Deus, que os 3 são pessoas e os 3 trabalham em conjunto para a salvação do homem. E que possamos ter a certeza realmente que nós, pela graça do Senhor, estamos numa igreja que compreende a verdadeira doutrina da Trindade. Nós não temos uma doutrina em comum com a Igreja Católica, nem com as outras igrejas protestantes, nem com a Igreja Ortodoxa, nem luterana, nem anglicana. E a nossa doutrina é baseada única e exclusivamente na Bíblia. Sempre foi esta a doutrina que Ellen White acreditou e sempre foi esta a doutrina oficial da nossa igreja. O facto de haverem pioneiros que tinham visões diferentes não altera em nada a história da igreja, nem a história da doutrina. E por isso nós temos que nos proteger das incursões, porque sabem, e agora vou trazer um à parte, está bem? O foco de evangelismo do antitrinitário é converter adventistas do sétimo dia. Não é mais nenhum. É levar as pessoas a duvidar das crenças da igreja
Porque se a Igreja tem a crença em comum com a Igreja Católica, a Igreja é Babilónia. Mas, na realidade, quem acredita no arianismo e no semi-arianismo não é a Igreja Adventista. São os anti-trinitários. Eles é que acreditam. E eu tenho falado com muitos e muitas vezes me reúno para estudar com eles, e a primeira coisa que eu faço é realmente isto. É mostrar o que é que a Igreja Católica acredita e o que é que eles acreditam. E sabem qual é a conclusão que eles chegam? Que afinal eles é que acreditam na doutrina católica e não nós. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija sempre e que possamos estar confiantes que estamos na Igreja que tem essa doutrina do Senhor e que está baseada na Palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.